Quando você trabalha com genética, com diversidade genética, caracterização, não importa o marcador que você está utilizando, não importa o organismo que você está trabalhando. Gente, não é uma linha reta. Você não vai pegar, sentar na bancadinha, pegar o DNAzinho, fazer a análise lá, extrair os dados genéticos, fazer suas interpretações, escrever e publicar. Não é assim. Não é uma linha reta. As coisas não têm essa ordem. Às vezes você vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo. E a gente também tem que aprender a deixar as coisas com menos controle, tá? Não é que não tenha planejamento, a gente tem que planejar sim, mas de repente não vai ser na ordem que a gente gostaria que fosse, não vai ser tão perfeito. Por isso que a gente tem que saber qual que é a diferença de pressão e a diferença de estresse, tá? De repente você vai ter uma pista linda, maravilhosa para você andar, sem buraco, sem nada. E aí você vai ter uma bicicleta sem roda. Então adianta ter um trajeto maravilhoso se você não tem um instrumento para andar nela? Ou de repente você vai estar com a Ferrari e uma pista maravilhosa e põe para derreter, entendeu? Então, outras pessoas vão trabalhar com uma pista toda esburacada. A distância vai ser muito curta, mas vai ter tanto buraco que vai ser tão difícil andar ali. E aí, às vezes, ele está com a Ferrari andando numa pista totalmente cheia de buraco, né? Ou então tá a pé. Eu não sei como que você tá na sua jornada. Eu não sei se você tá numa pista esburacada, se você tá numa pista boa, ou se tá faltando algum passo para você conseguir atravessar aquilo que você quer. Aonde que você vai conseguir isso? Você tem suporte? Você não tem? Se esse caminho, ele tem pedaços faltando ou não, a questão é, ele não vai ser uma linha reta, coisas vão acontecer, as pressões, elas existem e os caminhos são tortuosos. Essa é a verdade, tá? E aí, sobre essa questão de pressão no trabalho, né, sobre essa questão da pressão nessa obtenção dos nossos dados, das nossas interpretações, em todo esse contexto de pesquisa, aí eu peguei novamente qual que seria o conceito, então, de pressão que a Organização Mundial de Saúde colocou pra gente, porque estresse seria, então, essa patologia. Mas a pressão, nas palavras deles, então, seria, ó, a pressão no local de trabalho é inevitável. Gente, é inevitável. Se eu for atravessar aqui a rua, eu vou ter pressão. Por quê? Porque vai vir um carro. Eu tenho que tomar decisão. Será que eu vou agora? Será que eu vou esperar? Será que o tempo que eu correr eu consigo atravessar? E se eu tropeçar? E se eu cair? E se eu tiver, sei lá, de salto? E se eu tiver de tênis? Como é que vai ser? Tá chovendo, não tá? Então a gente tem vários elementos para que a gente faça a nossa decisão. Então a pressão ela é inevitável. Às vezes é tão corriqueiro as nossas tomadas de decisão, a gente faz tudo no automático que a gente nem avalia que a gente tá assim numa situação de pressão, só que a gente sabe como manejar. É por isso que você não vai sentir pressão na hora de atravessar uma rua. Porque você automaticamente já fez isso tantas vezes, você já experimentou isso tantas vezes, que você intuitivamente sabe calcular se você tem tempo para atravessar uma rua quando vem um carro, se você não tem, se você pode sair correndo com o tipo de calçado que você tá, se você não pode, por quê? Porque você tem experiência com aquilo. Então, embora haja uma pressão, você não sente aquela pressão. Então, eles continuam. A pressão no local de trabalho é inevitável devido às demandas do ambiente de trabalho contemporâneo. As pressões percebidas podem até manter os trabalhadores alertas, motivados, aptos para trabalhar e aprender, dependendo dos recursos disponíveis e das características pessoais. Então, assim, muitas vezes, na pressão é que a gente libera os diamantes mais belos, mais caros, né? Porque a gente precisa, imagina, se a gente não tivesse um pouquinho de pressão, agora eu tô falando de mim, tá? Eu ia ficar assistindo Netflix, de verdade, o tempo inteiro e comendo donuts. Estou brincando, não seria o tempo inteiro não, mas provavelmente eu não faria muitas coisas que eu faço hoje que são boas para mim. Porque não é porque é bom, é 100% prazeroso, né? A gente escolheu aprender, você escolheu pesquisar genética de populações, filogeografia, filogenia, caracterização de banco de germoplasma, genética de populações humanas, não sei, você escolheu. Só que durante esse trajeto, não necessariamente você vai gostar de todas as etapas. E tá tudo bem não gostar de todas as etapas, faz parte. Então, eu como brócolis, mas eu não gosto de brócolis. Essa é a verdade, eu não vou mentir. Então, mas eu sei a necessidade e a importância de comer brócolis. Então, eu preciso aprender a gostar, não gostar, mas a respeitar até as partes que não são tão boas assim. E algumas vezes os motivos. Você já percebeu? Por exemplo, agora a gente tem um congresso de genética
que está chegando, né, o Congresso Nacional Brasileiro. E a deadline para a gente submeter resumo está chegando. Um monte de gente acaba mandando de última hora, porque é na pressão. E se tivesse mais uma semana, mandaria uma semana depois, entendeu? Mesmo que você tenha um tempo, quando a gente coloca essas datas, funcionam para o nosso cérebro. A gente gosta de orientação, a gente gosta de alguma coisa que nos diga, faça dessa maneira, né? Então, isso é interessante. Porém, quando essa pressão se torna excessiva e de uma forma incontrolável, aí a gente tem o estresse. O estresse ele pode prejudicar a saúde e o seu desempenho. Entendeu? Que é uma coisa assim distorcida. Então a pressão é algo natural, o estresse não é algo natural, tá? Não é algo. Então, quando eu tô falando para você que não estressar, para você não estressar na sua jornada, né, das análises, no seu domínio das análises, eu não tô dizendo para você que você não vai ter problema, eu não tô dizendo para você que você não vai ter desafio, você vai ter, você vai ter. A questão é qual é a estratégia que você vai utilizar para atravessar a rua. Qual é a estratégia que você vai usar para lidar com isso? Como que você vai agir mediante esses problemas que forem surgindo, né? Agora, cada um tem uma escolha. Eu não posso escolher para você e nem posso dizer para você que é melhor você fazer assim ou assado, porque você tem que saber onde você está, para onde você quer ir. Cada um vai ter um tipo de estratégia quando você está trabalhando com diversidade genética. E para você ter o famigerado sucesso nas análises, né, o domínio nas análises e nas interpretações, eu quero te falar que não importa especificamente o que você vai fazer, qual que vai ser a sua escolha, mas você tem que ter uma linha de raciocínio, tá? E você tem que fazer isso de maneira consistente e direcionada. Então não adianta você traçar a melhor das melhores estratégias e não conseguir fazer aquilo. Não adianta. Se você não tem consistência, você não vai conseguir atravessar a rua. Porque você só sabe como atravessar a rua, né, o cálculo que você tem que fazer, porque você já fez isso várias vezes, de maneira consistente e direcionada. Porque você tá aqui, senão você teria sido atropelado. Não queremos isso, né? Então é isso que acontece, sabe? Direcionada tem que ser algo que produza, que te gere resultados. Não adianta nada você ficar trabalhando igual um condenado, um camelo, e no final das contas você não ter resultado. Eu já fiz muito isso, gente, tipo de varar a noite, de fazer um bando de coisa, e eu achava que eu tava arrasando, que eu tava fazendo sucesso, mas eu tava só me mantendo ocupada. Não era boa a estratégia que eu estava fazendo. Eu estava fazendo uma coisa consistente, sempre, mas com a direção errada. Isso faz com que você perca tempo. A gente não quer perder tempo, a gente quer viver. A gente quer usar o nosso tempo de forma que a gente viva nele. E não que a gente gaste ele de maneira sem resultado, de maneira que nos faça mal, que nos cause estresse.